Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Olá a todos. Olá, eu sei que nós não costumamos dizer o número verbalmente, mas isto já são muitos episódios. Mas era só para perceber como é que soava é um orgulho. 11º. É um orgulho já termos tantos episódios. A partir do momento em que passamos os 2 dígitos, né? A partir do 10º. Temos que começar a pensar quando é que isto vai ser por temporadas. Por temporadas, sim. Temos que pensar nisso. Que é interessante. Sim. É continuar a fazer e vamos lá chegar. Temporada? Aliás, nós colocamos os episódios que quisermos. Podíamos ter colocado 5 episódios numa temporada sim, e agora já tínhamos uma segunda. Mas não, está bem como está. E do que é que vamos falar hoje, Ana Mónica? Hoje vamos falar do Estrangeiro. Do Estrangeiro, de Alberto Camus. O livro que nós lemos, sim, porque lemos o mesmo livro, a mesma edição. O mesmo livrinho. É uma preciosidade. Eu já tinha lido que me tinham emprestado há uns anos, mas curiosamente era uma edição idêntica a esta. E este livrinho, eu digo livrinho porque para mim é muito precioso, foi comprado numa feira de colecionismo, de antiguidades, sim. E é super antigo, a textura do papel, amarelo, castanho, o cheiro. Não tem o ano. Não tem o ano. Se eu encontrar, depois adicionamos na descrição, só por curiosidade. Mas é mesmo muito antigo. E a capa é lindíssima. Eu adoro a capa. Sim. Que tem um estrangeiro, que é disso que vamos falar hoje. Este livro foi lançado em 1942, só para vocês perceberem. Há tantos anos. Sim. E olha, Ana, posso começar? Dizer-te que um homem pode ser estrangeiro na sua própria casa, na sua própria terra, ou até dentro de si. Basta acordar e não compreender o sentido das coisas. Sim, e até na sua própria mente pode ser. Sim, um estrangeiro, exatamente. Este livro relata, essencialmente... Este livro não relata, este livro é uma reflexão profunda e não deixa de ser perturbador sobre a condição humana através da vida da personagem. Sim. E da personagem principal. Verifica-se então uma indiferença e um desinteresse pelo mundo ao seu redor, que desafiam as normas sociais e emocionais. E isto porquê? Porque a personagem principal é um ser completamente desinteressado. Parece que está a assistir à própria vida. Está sentado numa cadeira a ver a vida a passar. A assistir, sim. Basicamente. E depois é uma pessoa que não demonstra sentimentos. Não demonstra. Sim, no fundo a história também começa por falar na morte da mãe? Na mãe, sim. Inicialmente aborda que ela tinha ido para um asilo, que ele só ia aos domingos visitá-la. Sim, porque não tinha condições em casa para ter. Sim, mas por um lado também deixava ali... Sim, deixava a sensação de que era um pouco incómodo ir visitá-la, mas pouco depois também faleceu, não é? E quando ela faleceu, ele não teve ali grande demonstração de sentimentos. Foi indiferente. Portanto, eu acho que... tenho a certeza que esta obra evidencia mesmo o absurdo. A alienação e a busca pelo sentido da vida. Porque eu acho que a personagem principal, do início ao final do livro, ele não sabe quem é. Anda ali, não é? Ele anda por andar. Parece que anda mesmo a assistir. Ele anda por andar. É como se vivesse sem ter essa consciência do que faz e está a observar... Como se costuma dizer, o corpo presente só. Exato, só. Não pensa, não tem opinião. Lá vamos nós, outra vez. Mas ele não tem opinião. Mais uma vez vamos falar desse assunto que é trabalhador-patrão. Quando a mãe faleceu e ele avisou o patrão... Que a mãe tinha falecido. O patrão nem sequer lhe deu os sentimentos. É quase como quase como tenha ficado incomodado. Quer dizer, ele vai-me faltar ao trabalho. Vai faltar, não vai 2 desempenhar dias, sua tarefa. E como se não bastasse, isto foi junto ao fim de semana. Então ele ficou
4 dias sem ir trabalhar. Sim. Então, quando ele regressou ao trabalho, ele percebeu o porquê do patrão nem sequer lhe ter dado logo os sentimentos, porque realmente era um incómodo o trabalhador estar a faltar 4 dias porque a mãe faleceu. Exatamente, e neste caso o empregador ficou privado do desempenho do trabalho porque o trabalhador tinha o direito de ter ficado em casa porque a mãe faleceu. Sim, e aliás, ele diz mesmo, a culpa não é minha. Sim. Como se fosse situação para tu dizeres uma coisa destas. Ainda houve ali um sentimento de culpa por a mãe ter falecido e ter faltado ao trabalho. Olha, mas eu gosto muito da escrita dele. E gostei do facto de abordar Kafka, Hemingway, que já te tinha perguntado, abordaste o livro O Velho e o Mar. O Velho e o Mar, é um livro falar dele. Sim, que eu já tenho na lista também. Vamos falar dele. Que também já tinha visto uma reportagem sobre esse livro e também fiquei curiosa. E também faz a referência a observações de Kant, que demos em filosofia, curiosamente, e que na altura não dávamos. Não, nós na altura. Parece que estávamos juntas agora, a maneira de eu estar a falar, mas não. Então a personagem principal, ao aceitar a falta de sentido de vida e viver em conformidade com essa percepção, desafia-nos a confrontar as perspectivas e as buscas pelo propósito. Porque ele é indiferente à morte da mãe e depois tem um comportamento atípico durante o julgamento, porque há um julgamento. Esse julgamento é mais para a frente. Deixa-me citar aqui uma parte que é logo no início do livro. Já se tinha falado da mãe ter falecido, mas quando eu há pouco dizia que tem uma escrita que por vezes me soa poesia, tem uma escrita bonita, ele aqui diz: grossas lágrimas de enervamento e de tristeza corriam-lhe pela cara abaixo, mas por causa das rugas não caíam, dividiam-se, juntavam-se e formavam uma máscara de água nessa cara arruinada. Isto é tão bonito. É. Sabes que eu associo muito o Camus a Kafka. Sim. Não sei se é pela evidência do absurdo. Do absurdo, talvez, sim. É uma escrita muito semelhante. Deve ser mesmo pelo absurdo. E por a falta daqueles valores todos que nós já aqui mencionámos. Acho que são dois autores que são talvez muito paralelos. Sim, talvez se aproximem, sim, pela sua forma também de abordar, de pensar. Mas estavas a falar do julgamento, não é? Sim. Porque é que há um julgamento? Ele, no fundo... Vamos dizer porque é que há um julgamento? Não vamos revelar porque é que houve um julgamento. Houve um julgamento. Houve um julgamento, sim, por uma ação que ele fez, mas não fez, mas não sabe que fez, mas sabe que fez. Então evidencia uma desconexão profunda com as normas sociais e questiona a validade e os valores das crenças aceites. Porque nem mesmo com o julgamento, eu acho que na ótica dele, ele não fez aquilo. Sim, porque depois ele não fez nada de mal. Ele tinha comentários do género: eu estou aqui na sala em frente ao juiz e tenho as pessoas todas aqui, a sala está cheia por minha causa. Sim, eu sou ainda aqui o elemento principal. Ele ainda se sentia tipo um herói. Sim, sim. Porque tudo estava a acontecer devido a ele, por causa dele. Não interessa o que ele fez. Exato. Se foi para ser um julgamento, não pode ter sido uma coisa boa, não é? Portanto, foi uma coisa péssima. Mas ele ainda equacionou ser ali o herói. Sim, parece ter ali aquelas pessoas todas. É como se retirasse aqueles pontos positivos para se engrandecer. Valorizar. Sim. Porque no fundo esse julgamento também fez com que houvesse ali uma investigação aprofundada da sua vida. E tu reparaste da relação que ele tinha com a Maria? Eu pensava que ias falar do vizinho. O do vizinho. Posso falar também do vizinho. O vizinho era muito engraçado. Ele tinha 2 vizinhos. Sim. Tinha um que basicamente dava-se muito bem com ele. Era o que maltratava o cão. Não, eu ia dizer primeiro do outro. Okay. Basicamente o outro ia para a casa dele, depositava tudo aquilo que tinha para falar e basicamente a personagem principal só ouvia. Ele não tinha opinião. O outro só queria falar, está tudo bem. E depois tínhamos o outro vizinho que maltratava o cão. E a mulher? E a mulher, sim. Depois a mulher morreu. E ele ficou só com o cão. Sim. E o cão, o que é que acontece ao cão? O cão fugiu dele. Desapareceu, sim. Só quando o cão fugiu é que ele aprendeu a dar valor ao cão. Verdade. Epá, mas este vizinho revoltou-me muito. Revoltou-te a ti e revoltou-me a mim. Sim. É tal situação. Se queremos um animal de estimação, temos de ter capacidade
para lhe dar o que E ele aqui temos um merece. excelente exemplo. Um animal ou a mulher. Ele maltratava o cão e maltratava a mulher. E nem sequer vamos falar, não vamos entrar por aí. Porque isto aqui, então não saímos daqui hoje à noite. Pois não. E vamos passar ao próximo... Pois não. Havemos de falar um dia mais tarde. Mas no fundo tudo isso... Aliás, tu ias então falar da relação com a Sim, Maria? com a Maria, porque ele tinha uma relação com uma rapariga. Mas era uma relação muito engraçada, porque a Maria queria casar, queria que ele... Aliás, ela é que o pediu em casamento. Não, ela pediu em casamento, sim. E ele, por ele, tudo bem. Tudo bem, ok. Ele nem sequer pensou que a responsabilidade que era casar-se. Então, se ela se quer casar, eu vou-me casar. Eu aqui só consigo verificar a dificuldade crescente das pessoas em formar conexões emocionais. Porque ele não pensa. Ele era muito... Ele só quer ter uma conexão emocional. Sim. Ter alguém com quem partilhar a vida. Sim. Mas sem grandes expectativas, sem grandes planos. Preocupações. Sim, a personagem era muito indiferente ao mundo, como já dissemos. E eu aqui encaro isto como um espelho da desumanização global, onde a empatia é frequentemente substituída pela desconexão emocional. Basicamente, sem empatia, tens uma vida muito dura. Sim, se não te souberes colocar no lugar do outro. Tens que te saber colocar no lugar do outro. Tens que sempre pensar... em cada ação que tu tomes, tens que sempre pensar como é que tu irias encarar. E cada vez menos tu vês isso a acontecer. Sim. As pessoas não pensam em empatia, as pessoas deixaram de ser empáticas. As pessoas pensam nelas próprias. São muito mais individualistas. Sim, pensam nelas próprias e o que é que as situações podem tirar para bem delas. Enquanto devíamos pensar sempre no outro. Deveríamos sempre tentar colocar-nos no lugar do outro. É a tal situação, não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. Mesmo. E isto é muito importante. E uma pessoa sem empatia, o que é? Sim. Não é nada. Mas ele era um inconsciente. Ele nem era empático, ele não era nada, ele era muito inconsciente. E eu acho que só depois da decisão do tribunal, que foi assim uma decisão muito brutal. Mas sabes, aqui também tens uma crítica enorme por parte da sociedade, que condena a personagem não tanto pelo seu crime. Aqui eu acho que ele é mais condenado pela conformidade emocional e social. Até porque vão tocar muito no assunto da mãe. Sim. Sim. Não é o crime que ele cometeu. Basicamente era como tratava a mãe. Ele foi investigado e foram falar com o patrão. Foi quase um ano só de investigação. Mesmo no asilo chegaram a falar com... Onde partilharam que ele nem sequer tinha chorado. No funeral da mãe. E até chegaram a ir testemunhas, aquele amigo da mãe, que era um dos melhores amigos da mãe no lar, que ele desconhecia que a mãe tinha esse amigo. Portanto, ele aqui foi julgado não pelo crime. Porque mesmo tanto na investigação como na sala do julgamento, não é? Sim. Abordava muito isso, o comportamento, aliás, que não tinha com a mãe, em como não mostrava sentimento em relação à mãe, e isso depois também pode dizer muito da pessoa, não é? Isso define uma pessoa. Quer dizer, estão a julgar um crime. Mas a avaliar também a sua personalidade. Porque acabas por ter uma pessoa que não tem sentimentos, não é? Porque depois ele só quando ele é condenado é que começa um bocadinho a pensar nas suas ações. Sim. Mas ele era um tontinho. Sim. Era um autêntico tontinho. E mais uma vez trazemos um livro que conseguimos adequar para o contexto real. Sim. Mais uma vez. E é surpreendente como é que estes grandes clássicos se enquadram nos dias de hoje. Sim. Como é que há pessoas que não gostam de clássicos? É verdade. Gente, estes clássicos são livros reais. Até porque tu não os vês tanto, não é? Por isso é que eu gosto de ler clássicos. Sim. E por isso é que nós estamos a fazer isto. Sim. Porque se tu estiveres num grupo sobre livros, onde seja, tu não ouves falar de clássicos. O estrangeiro, nós já vimos, até porque tem uma edição mais recente. Exatamente. Agora, o anterior, por exemplo, o Pela Vida, não. E mesmo muitos livros que a gente irá abordar, que serão clássicos, em que basicamente não são falados. Sim. Aliás, ele tem uma outra obra que é o Mito de Sísifo. Tem outra também. Aliás, neste livro faz muito referências a essa obra.
Sim. Fica muito curiosa, aliás, acho que ficámos as duas, não é? E também pela queda. Também estou muito curiosa com a queda. Mas ainda voltando ao reflexo da sociedade... Eu tirei aqui um apontamento. Como é que isto se enquadra neste contexto real? Esta crítica ressoa fortemente o cenário onde a pressão para nos conformarmos às normas sociais, profissionais e até mesmo virtuais é intensa. Porque dá a entender que se tu não cumprires estes três objetivos, o social, o profissional e o virtual, és considerado um extraterrestre. Ou porque não tens redes sociais, Sim. ou porque não tens um grupo de amigos e não sais socialmente, por sair, teres conversas banais. Ou até simplesmente porque não tens a mesma opinião. Exatamente. Ou porque essas situações não te acrescentam. E como não te acrescentam, tu não tens necessidade de estares a conviver socialmente só porque sim. Eu prefiro ficar em casa com um livro. Sei que não me desiludo. E acrescenta-me. E cada vez mais a parte do virtual, das redes sociais, da falta de interesse por outras situações, por outros, por exemplo, por livros, por hobbies, não é? Por desporto, por caminhadas, por arte, por cinema. Não, preferimos estar a passar o scroll do Facebook, do Instagram. Só mais tarde é que a malta depois vai começar a ficar com tendinites nos dedos. Mas aí já é tarde, porque depois ficas com tendinites nos dedos e não ficas muito culta. Mas não. Sem ofensa a quem o faz. Eu também o faço, moderadamente. Sim. Mas ia abordar essa questão de... Isto é um reflexo da nossa sociedade, porque nós cada vez mais vemos atitudes menos corretas, mesmo crimes que acontecem sem qualquer tipo de noção, de consciência, e no fundo este livro também nos passa isso, que é, as pessoas têm ações super irresponsáveis, super incorretas, estamos a falar de crimes mesmo, mas não têm noção disso, parece que nada fizeram, não têm consciência do peso dessa atitude e das consequências dessas ações. Sim. Isso até numa conversa pode existir. É a tal situação de te colocares no lugar do outro e saberes falar com a pessoa. Sim. E saberes empregar as palavras certas para falares com a pessoa. Exato. Não é por seres uma pessoa bruta, arrogante, que tens que transparecer isso à outra pessoa, não é? Acaba por ser uma reflexão do propósito e o significado da vida humana. Eu acho que ele nunca se... Eu acho não. Tenho a certeza que aqui com a personagem principal nunca pensou quem era. Nem o que estava a fazer nesta vida. Nem as consequências que iria ter. Não. E o auge da vida dele foi a prisão. Foi o momento mais aceso da vida dele. Foi o momento em que teve mais atenção, não é? Sim. Talvez aqui também temos... Será que esta pessoa teve atenção? Lhe deram a devida intenção? Como é que será que ele foi educado? Sim. Há aqui todos tudo os isso fatores conta, não é? Todo esse historial exatamente, conta. Não sabemos. Não sabemos porque também não é mencionado. Mas se calhar se ele tivesse sido expovitado de outras maneiras, se tivesse sido obrigado a pensar e a ter opinião, talvez não tivesse acabado como acabou. Sim. Talvez tivesse opinião e não se deixasse levar pelo vácuo e andar ao sabor da maré. Olha, eu tenho aqui outra passagem porque é muito pela sua escrita e eu espero que o outro livro que falámos, o mito de Sísifo, que não me desiluda. Mas há uma outra frase, um outro excerto que também gostei, que ele diz: nessa altura pensei muitas vezes que, se me obrigassem a viver dentro de um tronco seco de árvore, sem outra ocupação, além de olhar a flor do céu por cima da minha cabeça, ter-me habituado pouco a pouco. Observaria a passagem das aves ou os encontros entre as nuvens, tal como aqui observava as extraordinárias gravatas de advogado e por aí fora. Esta beleza de estares fechado num tronco, mas a observar o céu. Mas bonito. Isto foi inicialmente, porque depois mudaram no céu e ele deixou de poder observar o céu e o mar. Sim. Portanto, isto foi um fato,
uma situação inicial. Mas acho a escrita bonita. A escrita é bonita. A escrita é muito bonita. E a mensagem que o Camus nos passa também é super pertinente. É super atual. Cada vez mais nos vamos encontrando com pessoas que estão completamente desconectadas da vida. Sim. Socialmente. E isso é mais uma razão para se procurar aquilo que nos faz feliz, mesmo que seja momentaneamente. Se tens um momento feliz, queres ter um bom serão, como eu diria, abres uma garrafa de vinho, lês um livro, vês um filme, há tantas formas de tu te abstraires também e de limpares a mente, não é? Basta só quereres. Sim. Basta só quereres. E às vezes até ficar sentado no sofá, de pernas cruzadas, a ouvir música. Uhum. Às vezes é o suficiente. Eu adoro isso, sim. É dos meus hobbies preferidos. Sim. Aliás. Mas em silêncio, estás a perceber? Mas também pode ser de fones, enquanto anda a fazer coisas em casa. Enquanto ando a fazer coisas em casa, ando sempre de fones. Sim. Porque eu gosto mesmo muito de música. A música está muito presente na minha vida. Uhum. Mas quando é para aproveitar mesmo, para tirar partido, sim, para ter aquele momento, dá-me gosto mesmo, dá-me gozo. Sentar-me no sofá, pernas cruzadas e estar a ouvir música. Sim. Assim como também me dá gozo sentar-me no sofá ou deitar-me na cama com um livro e ler o livro. Uhum. Mas isso já não é segredo para ninguém. Queres acrescentar mais alguma coisa do estrangeiro? Quero uma terceira e última parte em que ele diz, isto também já é quase no final do livro, ele diz, a mãe costumava dizer que nunca se é completamente infeliz. Mesmo na prisão continuava a concordar com ela, quando o céu se coloria e que um novo dia entrava na minha cela. Porque logo que eu visse passo, o meu coração era capaz de rebentar. É aquele silêncio de prisão, não é? Mas é esta escrita bonita. Estás a descrever uma situação e estás a descrever de uma forma bonita. A liberdade, mas da mesma forma estás a descrever isso e dizes que não... podes tirar partido. Isto é como os Monty Python diziam, always look for the bright side of life. Eu acho que Camus força-nos a questionar a legitimidade destas normas todas e explorar a liberdade individual contra a apreensão da conformidade. Conformar-nos não é bom. Não. Não é mesmo bom. Como já falámos e iremos continuar a falar. Sim. Sim, porque ele aqui, no fundo, deixou-se ir, aceitou tudo o que estava a acontecer. Sim, está tudo bem. E deixou-se ir, sim, simplesmente. Este senhor estava sempre tudo bem por ele. Sim. Era um tontinho, na minha opinião era um tontinho. Fez uma ação errada, sim. Mas... E por quantos é que já não te passaste já? Ou já conheceste? Sim. É daquelas pessoas que dá vontade de abanar, sabe? Acorda. É um livro que vale a pena ler, sim. Vale a pena ler, sim. Cada vez mais. É um livro também pequeno, de fácil acesso. Não têm que comprar. Podem ir à biblioteca. Sim, sim. Podem pedir emprestado. Podem comprar em segunda mão. Mas eu acho que é um livro que vale a pena. Vale muito a pena. Podem requisitar numa biblioteca ambulante. Sim, se houver na vossa zona. Por acaso gostei muito desse conceito. E agora vou dar aqui uma curiosidade. Sim. Os Cure escreveram uma música sobre o estrangeiro. Uhum. E a música, vou-vos dar aqui um pequeno spoiler do que é que o estrangeiro fez. A música chama-se Killing a Arab. É o nome da música. Ai, não! Portanto, revelámos. Não revelámos nada. Só dei a conhecer. Sim. Acho que deveria ficar registada esta curiosidade. É interessante. Sim, sim. E é giro relacionarmos, ou o autor relacionar a escrita com os Cure, com artistas, com música, é tipo livros. Perfeito. É perfeito. É mesmo um encontro perfeito. Sim. O estrangeiro fica na nossa memória. Sim, vai ficar durante muito tempo. É um bonito clássico. Queremos saber a vossa opinião relativamente ao estrangeiro e à postura do estrangeiro perante a vida. Sim. Se concordam connosco ou se têm outras opiniões. Sim. Vocês podem ter outras opiniões. Nós queremos saber essas opiniões. Queremos saber, sim.
Nós somos muito curiosas. Porque o sentido crítico tem que se construir. Exatamente. E é ouvir outras opiniões e a respeitar outras opiniões. Exatamente. Que criamos as nossas e que eventualmente as podemos moldar ou não, mas cada um tem direito à sua opinião. Sim. Cada um tem direito a expressar a sua opinião. Liberdade de expressão. Fiquem connosco. Continuem a acompanhar-nos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Apple Podcast. Um beijinho. Encontramos para a próxima. Até para a Obrigada. semana. Beijinho. Eu não sei se tirar. Sim. Não sei. Relevamos. Momento substitutivo. E está a começar a ficar lento. E experimentem. Deem-nos a vossa opinião.